principais decisões que eles tomaram no Concílio de Trento. Primeiro, condenou a doutrina protestante da justificação pela fé. Se alguém disser que a salvação é pela fé somente e sem as obras, seja anátema. Então, nós, de acordo com o pensamento, porque isso aqui nunca foi revogado. Então, da perspectiva do catolicismo romano, nós somos anátema até o dia de hoje, porque é o que nós cremos, somos salvos pela fé sem as obras. Bom, essa aula tem como objetivo expor aquilo que a gente chama dos 5 solas da Reforma Protestante. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e glória somente a Deus. Para vocês terem uma ideia, não foram os reformadores que elaboraram esses 5 slogans, eles foram elaborados pela geração posterior, numa tentativa de definir e resumir os principais ensinos da Reforma Protestante. Se alguém perguntasse, o que é a Reforma Protestante? What's it about? É sobre o quê? Vai sobre o quê? E aí diz, não, esses pontos aqui, todos os reformadores, e tinham muitos reformadores, não era só Calvino e Zwinglio e Lutero, mas tinha muitos outros, eles tinham pontos de vista diferentes em coisas secundárias, mas todos eles concordavam nesses 5 pontos aqui. Então, eles realmente identificam o pensamento central da Reforma Protestante. Mas para que a gente entenda por que esses e não outros, é preciso a gente entender o contexto histórico. Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente falar sobre a cristandade desde o período dos apóstolos até o período medieval, como ela se desviou do plano original da Bíblia e como isso deu ensejo ao surgimento da Reforma Protestante, enfatizando esses pontos. Como eu disse, são 5 pontos. Poderiam ser 10, poderiam ser sobre outros assuntos, mas por que esses em particular, vocês vão entender à medida que a gente desenvolve a história da igreja no período medieval. Bom, vamos lá, vamos começar. Começar com o fim da perseguição contra os cristãos, já bem adiantado. No século IV depois de Cristo, 313, no ano 313, o imperador Constantino, imperador de todo o Império Romano, ele publicou um édito dando liberdade religiosa a todos os moradores do Império Romano. Era proibido ter outra religião que não fosse o culto ao imperador, mas Constantino, dizem alguns por influência da esposa dele, que era cristã, ele acabou passando um decreto liberando as religiões. Então, todo mundo podia professar a religião que quisesse, e com isso ele tornou o cristianismo uma religião legal, porque até aqui o cristianismo era considerado uma religião ilegal. Os seus praticantes viviam sendo perseguidos, cada imperador promoveu perseguição, 10 perseguições contra os cristãos, desde o período de Paulo até Constantino, foram 10 perseguições, cada uma mais cruenta do que a outra, mas agora isso chegou ao fim com o decreto de Constantino em 313. 70 anos depois, um outro decreto foi passado, e já não foi mais Constantino, é o chamado Édito de Tessalônica, que tornava o cristianismo ortodoxo a religião oficial do Império Romano. Então vejam, de religião perseguida, o cristianismo em 70 anos se tornou religião aceita e a religião oficial do Império Romano. Então, ser romano significava ser cristão. Então, resultado, multidões não convertidas se tornaram cristãs pelo batismo e entraram na igreja cristã. A porta de entrada para o cristianismo, quando ele era uma religião perseguida, era a conversão, como eu falei aqui. A pessoa tinha que se converter. Mas agora, bastava você ser romano, você era cristão automaticamente. Como no Brasil, durante um tempo, né, a pessoa nascia... Qual era a sua religião? Sou católico. Porque o catolicismo era a religião de 90% dos brasileiros. Então, mesma coisa no Império Romano. Você nasceu no Império Romano, você era cristão. Então, milhares e milhares de pessoas se tornaram cristãs sem conversão.
E elas trouxeram suas crenças e práticas para dentro do cristianismo, que a essa altura já tinha corrompido algumas crenças e práticas com o decorrer dos séculos. Infelizmente, a liderança da igreja cristã preferiu cristianizar essas práticas em vez de combatê-las e dizer que elas eram contra o cristianismo. E para justificar algumas dessas práticas que não estavam na Bíblia, a liderança da igreja cristã passou a aceitar a autoridade dos pais da igreja, que foram aqueles discípulos dos apóstolos, segunda e terceira geração, viveram no século II até o século IV, mais ou menos. Eles passaram a aceitar o ensino deles e da tradição oral, mesmo que não houvesse qualquer base bíblica. A Bíblia meio que foi deixada de lado e aquilo que era prática acabou se tornando lei. Como resultado, a igreja se corrompeu em muito, a igreja cristã durante esse período, início da Idade Média, durante a Idade Média, e muitas dessas doutrinas e práticas estavam relacionadas com arrecadação. Eu vou dizer algumas, por exemplo, veneração de relíquias. Relíquia era uma parte do corpo ou das vestes de um mártir cristão, ou algum objeto associado a ele, ao qual a crendice popular e líderes inescrupulosos atribuíam poderes miraculosos. Pedaço de osso, unha, cabelo, resto de túnica, objeto de uso pessoal daquelas pessoas que tinham morrido como mártir cristão, tudo isso era cobiçado e buscado pelos poderes miraculosos. Apareceram relíquias ligadas a Cristo, Maria e os apóstolos. Por exemplo, o manto de Jesus, o manto da Virgem Maria, frascos com leite da Virgem Maria, cacho dos cabelos da Virgem Maria, lasca da cruz de Cristo, frasco com sangue de Cristo, pregos da sua crucificação, espinhos da sua coroa, a lança que furou o seu lado e o mais famoso de todas as relíquias. Qual é? O Santo Sudário, guardado na catedral em Turim. Então, esses objetos eram considerados miraculosos, tinham poderes especiais, eram chamados das relíquias. Naturalmente, os reformadores se revoltaram contra esse tipo de coisa, não é? Calvino escreveu em 1543 um tratado sobre as relíquias. Ele disse o seguinte, se quiséssemos recolher tudo o que já foi encontrado da cruz de Cristo, daria para lotar um navio. O Evangelho conta que a cruz foi levada por um homem, lembra lá do Cireneu que carregou a cruz de Cristo? Encher a terra com tamanha quantidade de fragmentos de madeira que nem 300 homens aguentariam levar é uma disfarçatez. O que Calvino dizia é que tinha tanta lasca da cruz de Cristo que dava para fazer 300 cruzes em vez de uma só. Não tinha uma igreja, não tinha uma cidade da Europa que não tivesse um santuário ou igreja onde se guardasse uma relíquia associada a Maria, aos santos e a Jesus, provocando peregrinações que traziam ofertas generosas dos peregrinos durante as missas e assim por diante. A liderança da igreja, a essa altura, fomentou o culto das relíquias para lucrar com elas, exatamente como os falsos mestres do período apostólico inventaram novas doutrinas para ter vantagem financeira. Isso é apenas um exemplo de como a igreja se desviou do caminho bíblico, a questão das relíquias. Outra coisa, a veneração das imagens, que era fonte de riqueza para a igreja na Idade Média, especialmente imagem de Jesus, Maria e dos santos. Quando essas imagens eram abençoadas por um padre, se acreditava que elas tinham importância espiritual profunda para o católico devoto. Além das imagens, tinha, a gente pensa só em imagem, mas tinha crucifixo, rosário, cruzes, pinturas santas, velas, incensos, medalhas, óleos, ungüentos santos. E permanece assim até o dia de hoje. E para não sermos injustos, tem uma ala evangélica que usa exatamente esse tipo de coisa. Eu uma vez escrevi um artigo, está publicado, A Alma Católica dos Evangélicos Brasileiros. Muita gente saiu da Igreja Católica, mas o catolicismo não saiu deles. Então, muitas dessas igrejas continuam tendo a água ungida, óleo ungido,
cajado de Moisés, o manto de Elias, e por aí vai todo esse tipo de coisa. Então, né, mudou só de lugar. Mas durante a Idade Média, essa corrupção foi muito grande, entrou essa questão da veneração. E aí vem o purgatório e as indulgências. A doutrina do purgatório afirmava que o período de sofrimento que uma pessoa passa lá pode ser abreviado através de doações em dinheiro, rezas feitas pelo sacerdote e missas realizadas pelos parentes do morto ou por ele mesmo antes de morrer. Ainda hoje essa prática continua, embora por conta da reforma diminuída, por exemplo, a famosa missa do sétimo dia, não é? A famosa missa do sétimo dia, mas isso teve origem no período medieval. E associado com o purgatório vieram as famosas indulgências. O que era uma indulgência? Indulgência era um perdão de pecados assinado pelo Papa, o qual, na teologia católica, tem jurisdição pessoal sobre o purgatório. Não sei se você sabia disso, mas o Papa ele tem a chave do purgatório. Ele tem jurisdição pessoal sobre o purgatório. E ele pode conceder uma abreviação ou cancelamento do tempo de sofrimento da pessoa lá no purgatório antes dela passar desse mundo para o céu. O ápice desse absurdo aconteceu com o Papa Leão X, viveu no século XVI, que estava precisando de dinheiro para construir a Catedral de São Pedro. Eu tive nessa catedral, é algo maravilhoso, lá em Roma. E o que é que ele fez? Ele mandou os vendedores de indulgência pela Europa toda. E foi assim que um deles, chamado Tetzel, um frade, vendedor de indulgências, chegou numa cidade chamada Wittenberg. E ali ele começou a vender as indulgências dizendo aquela famosa frase: quando a moeda cai tilintando dentro do cofre, a alma sai cantando do purgatório. Essa era a frase do Tetzel, para convencer as pessoas a comprar indulgências para liberar os seus parentes lá do sofrimento do purgatório. E foi essa prática que revoltou um monge agostiniano que morava em Wittenberg, chamado Martinho Lutero. Isso foi o estupim. Antes disso, se vocês não sabiam, antes de publicar as 95 teses, um ano antes ele tinha publicado as 97 teses, que era contra a base filosófica do catolicismo, que era baseada em Tomás de Aquino. Então isso é menos conhecido porque é mais complexo. O que ficou conhecido mesmo foram as 95 teses, que foram 95 pontos de discussão que Lutero levantou para discutir com os católicos exatamente sobre a liderança católica, exatamente sobre essa prática de indulgências. É interessante que as 5 primeiras das 95 teses elas têm a ver com penitência. Lutero diz, ele começa dizendo que a penitência não é alguma coisa que você faz depois de confessar os pecados no confessionário. Que até hoje tem essa prática. Você vai no confessionário, o padre lhe perdoa, mas passa uma penitência para você. Rezar, Ave Maria, Pai Nosso, e trabalho comunitário e por aí vai. Lutero diz, penitência não é isso. Penitência é um estado constante de arrependimento do cristão. Todo cristão tem que viver um estado de penitência, de quebrantamento, e não somente quando ele vai ao confessionário. E por aí vai. E foi assim que a reforma protestante começou. Agora, para ser justo, antes de Lutero, teve várias tentativas de se reformar a igreja do período medieval. Muita gente dentro e fora da igreja estava consciente desses desvios. Homens como John Wycliffe, na Inglaterra, Jan Hus na Boêmia, Jerônimo Savonarola na Itália, todos eles lutaram e morreram, alguns foram mortos e queimados ainda, buscando essa reforma sem conseguir. Dentro da Igreja Católica tinha gente querendo uma reforma, como o teólogo católico Thomas Moros e o mais conhecido Erasmo de Roterdã, que foi contemporâneo de Lutero e teve vários debates com Lutero. Mas a pessoa que Deus levantou para reformar a igreja foi, de fato, esse monge agostiniano. E ele queria reformar a igreja, e não sendo possível, eles se separaram e nasceu a igreja protestante ou reformada. E vocês perguntam, e hoje, como é que está isso aí? Será que a reforma ainda é necessária?
vem para o terceiro período agora que eu vou falar, que é o Concílio de Trento ou o Concílio da Contra-Reforma. Em 1546, portanto não muito tempo depois da Reforma, a Igreja Católica Apostólica Romana se reuniu num concílio na cidade de Trento. E durante 18 anos eles discutiram o que fazer diante do crescimento da Reforma, que a Reforma estava se espalhando pelo mundo que antes era católico. Muitos países estavam e cidades estavam adotando a Reforma Protestante. E aí eles precisavam barrar isso aí. O que fazer? E aí, principais decisões que eles tomaram no Concílio de Trento. Primeiro, condenou a doutrina protestante da justificação pela fé. Se alguém disser que a salvação é pela fé somente e sem as obras, seja anátema. Então, nós, de acordo com o pensamento, porque isso aqui nunca foi revogado. Então, da perspectiva do catolicismo romano, nós somos anátema até o dia de hoje. Porque é o que nós cremos, somos salvos pela fé sem as obras. E isso, de acordo com Trento, é anátema. Quem afirma isso é anátema. Condenou, declarou como texto bíblico autêntico somente a tradução de Jerônimo, feita no século IV, denominada Vulgata. E com ela os livros apócrifos. Fez uma mudança no tamanho da Bíblia, incluiu 7 livros a mais, que são chamados livros apócrifos e que estavam presentes na Vulgata Latina, com a tradução feita no século IV pelo monge Jerônimo na cidade de Belém, E proibiu toda outra tradução da Bíblia. A Bíblia entrou no índice dos livros proibidos, porque o único livro, a única forma de Bíblia que o católico poderia ler era a Vulgata Latina. Até hoje, a única Bíblia, a Bíblia considerada oficial, é a Vulgata Latina, e o católico não sabe ler latim, ele pode ler algumas versões. Tem, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução católica muito boa, mas não é a oficial. Não é. Só realmente a Vulgata Latina, junto com os apócrifos. 7 sacramentos, reforçou a ideia de que tem 7 sacramentos pelos quais Deus manifesta a sua graça aos fiéis: batismo, crisma, eucaristia, penitência, extrema-unção, casamento e ordens, que é o sacerdócio. 7 sacramentos. Confirmou o culto dos dos santos e relíquias, mas fez uma distinção interessante para você entender o católico. Quando você diz assim que o católico adora Maria, ele vai dizer: não, eu não adoro Maria, não, eu adoro a Deus. Eles fizeram uma distinção entre adoração e veneração. Adoração, eles disseram que é latria no grego, somente a Deus. Mas com relação a Maria e aos santos, nós temos dulia, que significa serviço ou veneração. Então eles dizem: não, a gente adora somente a Deus, mas a gente venera Maria, venera os santos e todos aqueles homens de fé do passado. É uma distinção semântica, mas na prática o católico ora a Maria, faz pedido a Maria, se curva diante da imagem de Maria, dos santos e tudo. Na prática não tem diferença nenhuma, e o católico comum, ele nem sabe dessa decisão que aconteceu lá no Concílio de Trento, não é? Que ficou na teologia e não desceu para as bases católicas. A doutrina do purgatório e das indulgências foi confirmado e nunca foram revogados, apesar de concílios mais ecumênicos como o Vaticano II. Deixe-me rapidamente passar aqui, então, algumas doutrinas do catolicismo medieval que perduram até o dia de hoje, para vocês entenderem os 5 solas, o porquê os reformadores insistiram nesses 5 pontos, né? Já está dando para ver, não é? Fonte de autoridade. Onde é que a Igreja Católica medieval, de onde é que ela tirava a autoridade para inserir essas coisas que certamente não estão na Bíblia? Primeiro, eles reconheciam que a Bíblia, a Vulgata Latina, é a palavra de Deus, mas eles também reconheciam a sagrada tradição como estando no mesmo pé de igualdade da Bíblia, ou seja, doutrinas e práticas do catolicismo popular e da Igreja que foram acumuladas durante os anos. E a terceira fonte de autoridade do catolicismo é o magistério, que é o colégio de bispos, encabeçado pelo Papa, que passam os
as bulas que passam todas as decisões do catolicismo romano, o Papa considerado como infalível nos seus pronunciamentos ex cátedra, ou seja, de ofício. Quando ele senta na cadeira e ele faz os pronunciamentos dele, na cadeira de Pedro, ele faz os pronunciamentos dele, ele é infalível naquilo que ele diz. Então são 3 fontes de autoridade no catolicismo. Você pergunta, mas onde é que está a ideia de que Maria subiu aos céus depois da morte? Não está na Bíblia. Ele disse, não está na Bíblia, mas está na tradição. E a tradição tem o mesmo peso da Bíblia para o catolicismo. Então, essa é a primeiro ponto. Segundo, sobre a igreja verdadeira. Para o catolicismo, a única igreja verdadeira é a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando eles estão falando de igreja, eles não estão falando da igreja invisível, mística, espiritual, composta de todos aqueles que creem em Jesus, mas da organização, aquela organização que está lá em Roma, sede em Roma, encabeçada por um líder que é o Papa. Se você não fizer parte dessa organização religiosa, você não pode ser salvo. Fora dela não existe salvação. Se você não for católico praticante, você não pode ser salvo. Então, os protestantes, eles dizem, não é? Fora da igreja não tem salvação, mas só que para nós igreja é outra coisa, é o corpo vivo de Cristo, é o corpo místico de Cristo, é composto de pessoas que creem em Jesus espalhadas pelo mundo. Nós não temos, os protestantes não têm uma organização central. Quem é que representa os evangélicos no mundo? Nós não temos uma organização. As igrejas se organizam localmente e são entendidas como expressões da verdadeira igreja, que é a Igreja de Cristo. Sobre o sacerdócio dos padres, o catolicismo entende que o padre ele pode perdoar pecados em nome de Deus, daí a importância da confissão auricular a um sacerdote, seguida do sacramento da penitência. A transubstanciação, é o nome que se dá à transformação do pão e do vinho no corpo de Cristo, ocorre durante a missa, quando o sacerdote realiza o sacrifício eucarístico, fazendo as vezes de Cristo e repetindo as palavras ditas por Jesus na última ceia, isto é o meu corpo, isto é o meu cálice. Em latim, in persona Christi. É essa a função do sacerdote. Ele age, o padre age in persona Christi, ou seja, no lugar de Cristo. Por isso ele pode perdoar pecados, por isso ele transforma pão e vinho no corpo de Cristo, por isso ele pode, por aquela declaração, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, efetuar esse milagre e assim por diante. Então isso continua até o dia de hoje. O catolicismo pensa nisso até o dia de hoje. Você já pode entender o porquê sola Christus, né? Somente Cristo, não tem sacerdote como mediador, padre como mediador, pastor como mediador. Vocês vão vendo que os 5 solas, eles nascem para dar resposta a esses desvios da Idade Média, não é? Sobre o Papa, eles creem que Pedro foi o primeiro Papa e que os Papas são legítimos sucessores de Pedro, que têm a mesma autoridade de Pedro. Que Pedro era a pedra que Jesus disse, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e Pedro tem poder para admitir e para excluir, poder total dentro dela. O Catecismo de Nova York, que é o documento oficial do catolicismo romano hoje, se você pegar a versão mais nova dele, diz assim: o Papa toma o lugar de Cristo aqui na terra, é o cabeça da igreja, líder infalível, dirigente universal da verdade, só sendo julgado por Deus e por homem nenhum. Então, isso não é uma coisa nova, era o que se pensava na época de Lutero, de Calvino e dos reformadores. Então, nesse ponto não teve muita diferença. Alguns exemplos aqui, vou dar 2 exemplos gritantes de pronunciamentos de papas considerados infalíveis e dogmáticos e que o católico tem que aceitar, não tem discussão. O católico tem que aceitar. Primeiro, a bula Ineffabilis Deo, do Papa Pio IX, de 1854, que definiu a Imaculada Conceição de Maria. Ou seja, Maria nasceu sem pecado. Onde é que na Bíblia tem isso? Não está na Bíblia. E para isso não importa. O que importa é que essa foi a conclusão que o magistério católico chegou examinando a tradição. Que Maria era pecadora, é claro que ela era. O hino de Maria, o Magnificat, começa dizendo assim:
a minha alma se engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Claro que Maria sabia que precisava de um Salvador. Ela não nasceu sem pecado, mas na interpretação do Papa, nasceu, e essa é uma bula papal. Outra, Munificentíssimos Deo, do Papa Pio XII, essa é mais recente, foi a última bula. De 1950 para cá, nenhum Papa passou outro dogma. Tá? Esse último dogma define a assunção de Maria, que Maria, depois da morte, ressuscitou e foi levada aos céus com o corpo glorificado, onde ela está intercedendo por pecadores como vocês e como eu. Por isso ela é a mãe dos céus, a rainha dos céus, e é por isso que você ora, reza a Ave Maria e diz: tende misericórdia, rogai por nós, pecadores, na hora da nossa morte. Amém. Eu me lembro disso aí. Não que eu fui católico um dia, né? Não fui, mas eu me lembro disso aí, mais ou menos. Sobre Maria, por falar em Maria, sabem como começou? Começou com a discussão sobre Cristo. No século IV apareceu um cara chamado Ariano, não o Suassuna, o Ariano, ele era um presbítero, e Ariano começou a ensinar que Cristo não tinha uma natureza divina, Cristo era só humano, ele não tinha uma natureza divina. A teoria dele foi chamada de arianismo, e aí a igreja se reuniu num concílio na cidade de Éfeso, aquela Éfeso que aparece no Novo Testamento, onde Paulo pregou e nasceu uma igreja. Os líderes se reuniram ali em Éfeso para combater Ário. E uma maneira que eles entenderam de dizer que Cristo era divino é que ele era divino desde o nascimento. Por isso Maria era a mãe de Deus. Então essa declaração é, na verdade, cristológica. Maria é mãe de Deus porque o ser que está dentro dela é divino, não é somente humano. Então essa era a intenção, mas foi mal formulado. A expressão é Theotokos, a que gera Deus, mas que talvez a melhor tradução teria sido: ela é portadora do Deus homem, porque dizer que Maria é mãe de Deus dá a ideia de que ela gerou aquele ser que é tanto divino quanto humano, quando na verdade ela foi somente a portadora. Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre dela. Só que o concílio de Éfeso, no século XIV, disse: Maria é a mãe de Deus. Como resultado, começou a mariolatria. No ano seguinte, começou-se a construção de uma grande catedral para Maria, e aí a ideia de que Maria é a mãe de Deus, portanto divina, intercessora, se espalhou pelo catolicismo até o dia de hoje. Mas começou lá em Éfeso, com essa decisão mal formulada. Sobre imagens, a adoração teve início entre o próprio povo cristão, cedo na história da igreja, a igreja aceitou e adotou como parte. A princípio, a questão das imagens foi mais ou menos o seguinte: lembra que eu falei que multidões entraram na igreja quando quando veio o Edito de Tessalônica dizendo que todo mundo era cristão? Agora, muita gente ignorante, não conhecia nada do cristianismo, então tiveram a bela ideia de fazer o seguinte: vamos fazer uma imagem de Jesus, vamos fazer uma imagem de Maria, vamos fazer uma imagem de Pedro, Paulo, porque vai inspirar essa multidão ignorante que não sabe ler, não sabe escrever, não pode entender um raciocínio, mas eles podem ver a imagem e se sentir inspirados. Então, a princípio, a ideia era didática, ajudar as pessoas a se inspirar nas virtudes cristãs, contemplando. Mas não demorou muito que, como disse Calvino, né, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Não demorou muito que aquilo que tinha uma finalidade didática acabou virando objeto de adoração. Quem se lembra de um episódio similar na Bíblia, no Antigo Testamento? Lembra lá no deserto, quando Deus mandou serpentes picarem o povo porque tinham desobedecido a Deus? Deus disse a Moisés para fazer o quê? Uma serpente de bronze num cajado e levantar aquela serpente diante do povo. Quem olhasse para a serpente com fé seria curado. Séculos depois, a gente lê no livro dos Reis que durante a reforma do rei Josias, ele encontrou aquele cajado, quer dizer, ele mandou quebrar aquela imagem, porque o povo adorava a imagem.
e ele reduziu a imagem em pedaços. Então, aquilo que Deus, a princípio, tinha significado, meant, como sendo alguma coisa didática, o coração corrompido do homem transforma no objeto de idolatria. Até o dia de hoje é assim. Coisas boas que Deus nos dá, mas que a corrupção do coração transforma em ídolo. Então foi o que aconteceu. E aí as imagens entraram no culto, entraram dentro da igreja, passaram a ser objeto de veneração até o dia de hoje. Vocês sabiam, para vocês verem como a coisa fica estranha. No Catecismo de Nova York, se você pegar a lista dos 10 mandamentos, alguém pode pegar Aninha, minha Bíblia. Olha o que é que eles fizeram, com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu não vou recitar os 10, não. Só quero mostrar, para ter certeza, para não dizer bobagem. Prestando atenção, eu já digo, imagine sem prestar. Os 10 mandamentos, como estão na Bíblia. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para santificar. O quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho. Décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem servo, nem serva. Sabe o que é que o catolicismo fez? Tirou o segundo mandamento. Então, o primeiro mandamento no catecismo católico é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí eles tiraram o mandamento: não farás para ti imagem. E aí está faltando um mandamento, né, para ser 10. Aí o que é que eles fizeram? Pegaram o 10º e dividiram em 2. Nono mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, com isso, saiu o mandamento: não farás para ti imagem de escultura, no Catecismo Católico. Você duvida, está aí na internet, entra aí, Catecismo Católico, 10 mandamentos, veja a lista e você vai ver exatamente que eles tiraram esse mandamento. Estão entendendo a revolta de Martinho Lutero e de Calvino, né? Sobre a justificação do pecador diante de Deus. A Igreja Católica medieval admitia que Cristo morreu na cruz pelos pecados. Se você perguntar a um católico, Cristo morreu pelos seus pecados? Ele vai dizer: sim, Cristo morreu pelos meus pecados, claro. Mas a justificação na Igreja Católica, ela não é um ato de Deus jurídico. Deus nos declara justos, ponto. Na Igreja Católica, a justificação é um processo. Por isso que o católico não tem certeza da salvação dele. Porque a salvação dele é algo em processo em que ele coopera. Como é que o católico coopera para a salvação? Quando ele foi batizado, Deus infundiu graça, é chamada graça infusa. Ela foi infundida na criança. E essa graça vai ajudar o católico quando ele for participar do crisma, no confessionário, na Eucaristia, na extrema-unção, no casamento e se ele se tornar um padre, um sacerdote. Então, ele coopera toda vez que ele está indo para a missa, toda vez que ele vai ao confessionário, ele está recebendo graça de Deus para a salvação através desses sacramentos. A igreja é vista como medianeira da graça de Deus. Nós já vimos isso, que o padre tem esse poder em persona Christi. Então, o pecador é justificado através de um longo processo. Quando ele está morrendo, para assegurar a salvação, ele recebe a extrema-unção. E se ainda não for suficiente, tem ainda o purgatório e as indulgências para tirá-lo de lá, para garantir que finalmente ele vai, a não ser que ele cometeu um pecado mortal, né? Aí não tem jeito. Mas os outros pecados, todos eles se resolvem dessa maneira. Agora estamos prontos para terminar.
vocês podem entender o porquê dos 5 solas da reforma. Eles resumem aquilo que os diferentes reformadores entendiam como essencial. Primeiro, sola Scriptura. Somente a Bíblia é a fonte divina de fé e prática na igreja. Não a tradição e não o magistério, não o pronunciamento de concílios, mas somente a Bíblia. Foi porque isso foi rejeitado que essas doutrinas estranhas entraram na igreja. Portanto, o ponto primeiro da reforma é esse: sola Scriptura, somente a Escritura. Isso não quer dizer que a gente não leia outros livros, né? Que a gente não consulte as obras dos pais da igreja, de filósofos, mas para nós o único livro inspirado e autoritativo, única regra de fé e prática é a Bíblia. Nós não temos outra fonte de autoridade. Isso significa que aquilo que não puder ser provado pela Bíblia não deve ser admitido na igreja, no culto, na liturgia, na vida da igreja em geral e na vida do cristão. Tem que ter base bíblica. Se não tiver base bíblica, rua, fora, nós não devemos aceitar. A nossa consciência, ela está presa à palavra de Deus e não ao que dizem os homens, tradição, novas revelações. A gente está aqui falando do catolicismo, mas dentro do protestantismo, de vez em quando aparecem líderes trazendo novas revelações, fundando igrejas com novas ideias. Fora, não está na Bíblia, não está na Bíblia. Um exemplo muito famoso, o famoso G12, Castellani, teve uma visão que Cristo apareceu dizendo que a igreja tinha errado até o dia de hoje, reunindo-se em grandes multidões. O que ele sempre quis foi grupinhos de 12 pessoas. Onde é que está na Bíblia isso, que para adorar a Cristo tem que ser um grupo de 12? Mas deu origem ao famoso movimento G12. Foi uma visão que ele teve. E eu poderia narrar várias visões que esses líderes tiveram e que serviram de base para começar as seitas. Então, se você está numa igreja onde a autoridade começa a ser a palavra do líder, a revelação do líder, então você está numa seita. Né? Se você está numa igreja e começa a ser assim, a palavra do líder está acima da igreja, da Bíblia, você está numa seita, isso não é protestantismo. Segunda sola é sola fide, somente pela fé. Deus nos justifica pela fé, sem mediação dos sacerdotes, dos sacramentos e da igreja. Então, com isso se rejeita toda aquela ideia de que a igreja era medianeira entre Deus e os homens através dos sacramentos. Você recebe graça direto de Deus. Você não precisa de um mediador. Essa é a grande diferença do protestante e do católico. O católico precisa da igreja. Ele precisa da mediação da igreja. Nós não, nós chegamos direto a Deus, porque nosso mediador é Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e por ele nós chegamos direto, onde nós estivermos, qualquer parte do mundo. Sola gratia, sola fide, né? Perdão, eu misturei aqui. Estou ainda em sola fide. Nós não precisamos de imagens, relíquias, locais santos de peregrinação, e não é pelas nossas obras, mas é somente pela fé em Cristo Jesus. Não é que obras não sejam importantes. Elas são importantes, mas elas não salvam. Elas são a expressão da salvação e não a base dela. Terceiro, sola gratia, ou somente a graça. A graça de Deus é dada para nos habilitar a crer e não para nos ajudar a cooperar na nossa salvação, como dizia o catolicismo. Por isso os reformadores insistiram, somente a graça de Deus. A salvação não é sinergista, ou seja, algo que é feito em cooperação com Deus, mas a salvação é monergista. Deus somente salva. A salvação do começo ao fim é uma obra de Deus. Portanto, é pela graça, não é pela sua ajuda, não é pelo seu merecimento, não é pela mediação da igreja, não é pela mediação de Maria, nem dos santos, da sua caridade, do seu compromisso com os sacramentos, nada. Solos Christus, em quarto lugar. Somente Cristo é mediador entre Deus e os homens. Maria, os santos e a igreja não podem mediar a salvação nem interceder por nós. A salvação nos chega livremente pela fé. E finalmente só lhe deu glória. A glória pertence somente a Deus e não à sua igreja. Vocês agora podem compreender, obrigado, Aninha. Vocês agora podem compreender por que
dos 5 solas. Somente a Escritura, porque o catolicismo, a igreja daquela época, tinha 3 fontes de autoridade por onde entraram tudo isso. Somente a fé, porque eles disseram que o crente cooperava com suas obras para a salvação, mediante a igreja católica. Somente a graça, porque a salvação do começo ao fim é obra de Deus e não é obra da instituição humana. Somente Cristo, porque Maria, os santos e os anjos não podem interceder por nós nem nos salvar. E só lhe deu glória, glória somente a Deus, porque a salvação do começo ao fim é obra de Deus. Se alguém lhe perguntar o que é que significa ser protestante, o que é que significa ser reformado, responda com os 5 solas. E responda sabendo por que é que eles nasceram. Você pergunta, mas isso hoje em dia é necessário? Gente, o que é que vocês acham? Tem novas revelações, tem outras fontes de revelação hoje, dentro do próprio arraial evangélico. Gente dizendo que tem revelação, que Deus apareceu, que um anjo lhe contou, né? Deus me falou. Então, hoje em dia, no próprio arraial evangélico, nós precisamos insistir nisso, tem que ter base bíblica. Vocês acham que não tem legalismo, gente querendo ser salva pelas obras? Tem igrejas, tem seitas que dizem para ser salvo, tamanho da saia, tamanho do cabelo, não pode ver isso, não pode ir aquilo e tudo mais. Usos e costumes como condição para você salvar. Campanha, propósito, dar dízimo, contribuir e tudo mais. Legalismo está cheio hoje. Precisamos enfatizar somente a graça, somente a fé. Líderes autoritários que aparecem querendo dominar sobre nossa fé, somente Cristo. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso defensor. E, por fim, glória somente a Deus. E a gente fica pensando nos ministérios, né, de pessoas megalomaníacas que querem toda a glória, querem aparecer, celebridades e por aí vai, tirando a glória do único Senhor e Salvador que é Jesus. Essa é a origem dos 5 solas. Tá bom? E é isso que a Igreja Reformada crê. Amém? Perguntas. Vamos aqui, microfones. O nosso David já está aí. Vamos lá. Devagar. Antes de você falar, lembrando, uma pergunta por pessoa, tá certo? E hoje é o Dia das Mães, peguem leve, por favor. Pastor, eu reconheço que muitas crianças, elas têm como método de aprendizagem uma representação gráfica, artística da pessoa de Cristo. Quando eu ensino meu filho, por exemplo, sobre Jesus, a gente usa um desenho. É errado usar um desenho de Jesus ou ele assistir um desenho que tem a pessoa de Cristo desenhada ali? Tem diferentes opiniões a respeito disso, mesmo dentro do campo reformado. As 2 opiniões principais são: o mandamento, não farás para ti imagem de escultura, ele é absoluto. Ou seja, você não pode fazer nenhuma representação da Trindade, nem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. Ponto. A outra interpretação diz: não é proibido fazer imagens do Pai, do Filho e do Espírito Santo com o propósito de adoração. Não farás para ti imagem, não as adorarás, nem lhe darás culto. Então, a segunda posição é a posição que diz que não é proibido, desde que não se tenha uma atitude religiosa para com aquilo. Tá? Então, isso é a posição, eu creio que, de boa parte das igrejas reformadas. É isso aí. Então, eu sou mais dessa última posição, mas não brigaria com isso. Não faria guerra por isso. A Bíblia não tem nenhuma indicação do tal do purgatório. E como eles aceitaram isso tão facilmente? Só porque o Papa disse. Não, quando o Papa chegou a oficializar isso aí, aliás, quando o concílio, apesar de que teve um Papa que teve que autorizar o concílio de Trento, eu me esqueço o nome do Papa daquela época. Quando o concílio de Trento ratificou a doutrina do purgatório, ela já estava em andamento séculos, fazia parte da crendice popular. Aquelas multidões que viravam cristãs sem ser, né? Trazendo as suas ideias e pensamentos. Então, no fundo, é o desejo que a pessoa tem de fugir da condenação,
da própria ideia do inferno e fica inventando doutrinas como reencarnação, morreu, acabou, purgatório. Então, são ideias que sempre estão recorrentes dentro da humanidade. Sempre vai ter gente achando meios de evitar o ensino bíblico claro de que depois da morte segue-se o juízo. Não tem mais. Então, não tem nada na Bíblia que dê fundamento para o purgatório, absolutamente nada. Ao contrário, a Bíblia diz que depois da morte ou é céu ou é inferno. Não tem meio termo. Por favor. Nós vemos práticas papistas e católicas até no meio pentecostal. Por eles adotarem tal práticas, eles deveriam ser considerados protestantes, mesmo tendo muitas práticas que a própria Igreja Católica, que foram combatidas, pelo próprio Lutero? Sim, nós não consideramos. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela considera a Igreja Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus, a do Valdomiro Santiago, a CCB como seita. Nós não consideramos como... Mas isso se encaixa não só no neopentecostalismo, mas também as pentecostais, como a Assembleia e... A Assembleia não chega nesse ponto, não. A Assembleia ainda é uma igreja protestante, evangélica, sim. A Assembleia não chega a metade disso aí. Essa prática de coisa ungida, objetos e tudo, é mais as igrejas neopentecostais. Mas o pentecostalismo clássico aborrece isso, não aceita isso. Vamos lá. Pastor, bom dia. Fala. A Reforma Protestante tem mais de 500 anos. Tem. Em que momento da história onde houve o berço da Reforma Protestante, a Igreja começou a ter a apostasia, começou a se afastar completamente do Evangelho genuíno? Porque hoje em dia o que a gente vê naquelas localidades são igrejas que se transformaram em outras coisas, boates, casas de entretenimento e por aí vai. Excelente pergunta. 200 anos depois, 150 anos depois da Reforma Protestante, aparece um movimento chamado Iluminismo, no século XVII e XVIII. E o Iluminismo, ele buscava libertar o mundo do jugo da religião. A Reforma tinha alcançado a Europa toda. Alguns países permaneceram católicos, mas grande parte se tornou protestante. E os protestantes dominaram a ciência, a arte, a música, a educação, as universidades. 150 anos depois, começou a ter uma revolta contra aquilo, e o homem queria estar livre das ideias religiosas para poder, por ele mesmo, investigar, com o uso da razão, a origem das coisas. Então, o racionalismo se tornou a filosofia dominante daquela época, desse movimento chamado iluminista. O movimento tem esse nome porque eles queriam novas luzes. As luzes antigas eram da religião. Não, queremos novas luzes. E o iluminismo entrou nas faculdades teológicas. E aí os teólogos, eles estavam diante de um dilema. Ou eles continuavam acreditando no que sempre acreditaram, desde a Reforma Protestante, ou eles se amoldavam à nova época que surgiu com o Iluminismo. E aí eles encontraram um meio termo chamado deísmo. É diferente de teísmo. Teísmo é o que nós cremos. Existe um Deus e esse Deus interfere no mundo. O deísmo diz, existe um Deus que criou o mundo como um relógio, deu corda, deixou trabalhando e ele não interfere no mundo. Por isso não tem milagre, não tem revelação, não tem cura, não tem nada disso. Existe um Deus, mas ele não se envolve conosco, ele não ouve orações. Então, a partir daí, era preciso fazer uma releitura da Bíblia, porque a Bíblia está cheia do sobrenatural. Mas se o sobrenatural não existe, como é que surgiu a Bíblia? Eles disseram que a Bíblia, então, no Antigo Testamento, quando você lê a Bíblia, você encontra a fé dos judeus. Você não encontra Deus, você encontra aquilo que o judeu acreditava sobre Deus. E quando você lê o Novo Testamento, você não encontra Jesus. O que você encontra é o Cristo da fé. O Jesus da história, esqueça. Você encontra o Cristo da fé dos discípulos. Então, essa distinção fez com que as escolas de teologia passassem a desacreditar da Bíblia
E isso foi para os púlpitos, e aí o evangelho que antes era um evangelho que perdoava, transformava, abençoava as pessoas, trazia resposta, virou simplesmente uma religião de moralidade. Os sermões pregados nessa época eram sermões só de ética, moralidade, amar o próximo, não tinha redenção, perdão de pecados, arrependimento, mudança de vida, céu e inferno. E é claro, quem vai para uma igreja dessa? É melhor ficar em casa, né? As igrejas foram esvaziando, 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 e a Europa hoje é pós-cristã. Está acontecendo a mesma coisa aqui. E vai acontecer no Brasil também. Só uma questão de tempo. Não só, eu espero estar errado como profeta. Aqui, pastor. Diga. Pegando carona sobre sobre a pergunta do desenho, e em relação àquela série The Chosen? The Chosen. Isso. Também, assim, estaria aceitável, considerando que está inspirada na Bíblia, mas que ainda tem alguns conteúdos Olha, eu ali. assisti a primeira temporada e depois desisti. Achei que ficou muito fantasioso, tinha muita invenção. A primeira temporada estava legal, mas a segunda não. Aí parei. Parei por isso, não pelo fato de ser uma encenação, mas parei porque achei que não... Assista, mas com a Bíblia na mão. Ou então, se sua consciência lhe impedir, porque tem um ator que se passa por Jesus, não assista. Mas se for assistir, tem que ser com a Bíblia na mão. Aliás, como qualquer outra coisa que pretenda ser cristã, né? A gente tem que analisar. Mas eu caí fora. Eu prefiro assistir... Deixa eu ver, com a série que eu estou assistindo com a Ana. Qual é a Ana? Quem está assistindo? Eu não vou nem dizer, deixa. Reverendo, quando a gente conversa com o católico sobre a questão do Papa, né, de ele ser... Ele olha para a gente espantado e fala, mas lógico que Pedro foi o primeiro Papa, porque está claramente na Bíblia que você é pedra, né, e sobre ti edificarei a minha igreja. Embora para nós não seja assim, mas eu, de fato, apesar de ter nascido numa igreja, nunca houve uma posição sobre essa passagem bíblica que nós adotamos, uma explicação sobre a posição que nós adotamos. Sim. Tem alguma explicação claro. simples? Tem 3 possíveis explicações para a declaração de Jesus. Lembra o contexto. Jesus perguntou aos discípulos, o que é que as multidões dizem que eu sou? Quem as multidões dizem que eu sou? Aí os discípulos deram Jeremias, um profeta, Elias, João Batista. Aí Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então, a questão é a identidade de Cristo. Esse é o contexto. Quem é Jesus? Resposta de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Contra a resposta de Jesus. Bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram essa verdade, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No contexto, a pedra é a declaração de Pedro, a verdade a respeito de Jesus, porque é disso que o texto está falando. Quem as pessoas dizem que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo. Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você é Pedro. Você é um homem mortal, você vai passar. Mas a sua declaração é a base na qual eu vou edificar a minha igreja. Mais adiante, agora imagine que a pedra fosse Pedro e que a igreja fosse edificada sobre ela. 2 versículos abaixo, Jesus diz que ele vai morrer em Jerusalém. Pedro chama ele no cantinho assim e disse, mestre, para com isso. Tu não vai para Jerusalém morrer, não. Tenha pena de você. Aí Jesus vira para o Papa e diz, para trás de mim, Satanás. Você não entende as coisas de Deus, só dos homens. Quem quer um Papa desse, né? Eu não quero. A pedra é a declaração de Pedro, a verdade sobre a qual a igreja está edificada, que é, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Pedro, na primeira carta, capítulo 2,
que ele escreveu, ele diz que Cristo é a rocha. Cristo é a rocha. Ele se refere a Cristo como sendo a rocha. Lá em Gálatas capítulo 2, Paulo diz que Pedro andou com hipocrisia e ele enfrentou Pedro, repreendeu Pedro na cara, na frente de todo mundo. Uma pessoa infalível e cheia de defeitos. Era nosso pescador Pedro. Então, ainda bem que ele não é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Jesus. E a verdade sobre a qual a igreja está edificada é essa daí. Então, essa é a primeira explicação. A segunda é que é Pedro, que a gente rejeita, porque não cabe. E a terceira explicação é que é o Pedro confessante. Ele enquanto confessor de Cristo, ele é a base da igreja. É uma posição que fica no meio e como todo mundo que fica em cima do muro, não satisfaz nem um lado nem o outro, eu fico com a posição de que é a verdade que Pedro proclamou a respeito de Jesus. Certo? Vamos lá. Pastor, como a gente se posiciona e responde quando as pessoas falam para nós que a Bíblia é ultrapassada, que há muitas traduções, que antigamente os profetas e até mesmo Jesus foi declarado como falso, foi negado. Então, como que a gente se posiciona nessas ocasiões? No caso, eles estão... É que eu não consegui ouvir direito. Perdão. Algumas pessoas colocam como se a Bíblia tivesse ultrapassada, foi escrita por pessoas, Sim. traduzidas muitas vezes, e falam que algumas igrejas, né, falam que elas foram reveladas assim como eram reveladas aos profetas e tudo mais. E como que a gente se posiciona quanto a isso? Você pode dizer para as pessoas o seguinte, que a Bíblia é um livro antigo. Nós temos do Novo Testamento 5.000 manuscritos do Novo Testamento, datando do século II. Nunca esses manuscritos estiveram na mão de uma única pessoa, então eles sempre estiveram espalhados. Significa que se alguém alterou alguma coisa, você sempre podia checar com os outros e descobrir. Nunca a Bíblia esteve na mão de uma só pessoa. Então, possibilidade de manipulação, zero. Tem uma ciência chamada manuscritologia ou baixa crítica que se dedica exatamente a pegar esses manuscritos e comparar. Vou dar uma ideia para você. O início do Evangelho de Marcos diz assim, uma ideia simples. Deixa eu ver aqui. Marcos, Novo Testamento. Marcos. Rapaz, Mateus. Ó. Se você tiver com sua Bíblia aí, começa assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Em alguns documentos antigos, a expressão Filho de Deus não aparece. Por isso, algumas versões colocam em colchetes, para dizer que não é unanimidade nos documentos antigos. O que é que a gente faz diante disso? Agradece a Deus pela sinceridade dos tradutores, agradece a Deus pelo trabalho dos arqueólogos que descobriram isso, e percebe que esse é o tipo de diferença que não vai fazer diferença. Porque se aqui não for dito que Jesus é o Filho de Deus, em outras passagens é. Então, a doutrina de que Jesus é o Filho de Deus não depende somente desse versículo, mas de dezenas de outros que são inalterados, são perfeitos em todos os demais manuscritos. Então, quando surge uma alteração, os tradutores, eles colocam em colchetes, fazem uma notinha de rodapé, dizendo que não aparece em alguns manuscritos, e deixa você informado. Então, hoje em dia, o crente comum, como eu, como vocês, nós temos condição de acessar essas diferenças. As Bíblias comentadas, as diversas versões, elas vão dizer quando tem dúvida. Por exemplo, final de Marcos 16, aquela famosa passagem que falar em línguas, pegar em serpente e tudo mais, não aparece nos manuscritos mais antigos, mas aparece na maioria dos manuscritos. Você pode perceber que na sua Bíblia vai ter um colchete dizendo exatamente isso aí. Então, as diferenças de manuscritos, elas
são expostas e claras para quem quiser ver. Antigo Testamento, a mesma coisa. Em 1950, descobriram os manuscritos do Mar Morto com rolo do livro de Isaías, datando de 150 anos antes de Cristo. E comparado com a versão que nós tínhamos de Isaías, idêntico, não tem diferença nenhuma. Então, a gente tem muitos argumentos para provar que a Bíblia é o livro mais bem atestado do mundo. Você pega, por exemplo, Sócrates, Platão, os escritos desses homens. Você pergunta, mas que prova nós temos que eles existiram? E você vai ver 2, 3 documentos, às vezes citado por um terceiro, quarto. A Bíblia tem milhares de documentos antigos com o texto dela. Então você pode responder isso aí, tá? Tá bom? Mais uma pergunta. Vamos ter que sortear. Tem 2? Pronto, vamos lá. Tá bom. Diga, meu irmão. As Escrituras eu entendo que é a autoridade de Deus, e eu creio que ela nem é antiga e nem é nova, ela é eterna. Sim. Portanto, como ela é a autoridade de Deus, as ciências humanas, como por exemplo a psicologia, não pode atuar como uma doutrina falsa? Pode. Qualquer outra doutrina, conhecimento humano, ele pode ter erros. Mas, por outro lado, sendo Deus o autor de toda a verdade é de Deus, ainda que na boca de Sigmund Freud. Sigmund Freud pode ter acertado. E se ele acertou, não é por ele, é pela misericórdia que Deus dá ao mundo. Por exemplo, essas descobertas como tecnologia, medicina, a grande parte foi feita por gente que não conhece a Deus. A gente entra num carro gostoso, sai para passear. Quem inventou o airbag foi um ateu, mas é o que vai salvar a minha vida. Então Deus dá sabedoria à humanidade, independente da humanidade acreditar nele ou não. Como Jesus disse que Deus faz o seu sol e a sua chuva sair e cair sobre justos e injustos. Então, a psicologia ela é reducionista, porque ela não acredita no que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que ele é um pecador e que tem uma dimensão espiritual nos problemas psicológicos. Tem uma dimensão espiritual. A psicologia não acredita nisso, ela tem uma visão reducionista do homem. Mas ela pode funcionar, às vezes, como uma boa ferramenta de diagnóstico, dizer o que está errado. O problema é quando ela vai dar a solução. Na hora que a psicologia vai dar a solução, aí ela não consegue, porque não leva em consideração essa dimensão. Por isso que a gente aconselha que ir para o psicólogo vá, mas procure um conselheiro cristão também, para poder ver o lado do pecado e assim por diante. Tá bom? Pronto. Terminou? A última. Pastor, eu tenho algumas dúvidas no livro de Tiago. Vou conjugar 2 versos aqui com o senhor. O versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? E o verso 24. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Como conjugar esse texto com tudo que o senhor falou da justificação pela fé? Respondido no sermão. Como é que eu sei que uma pessoa é nascida de Deus? Ela não vive na prática do pecado. As duas coisas estão ligadas, elas são 2 lados da mesma moeda. Fé e obras, elas andam juntas. O problema é que você não pode ver as duas ao mesmo tempo. Ou você vê, não é assim, cara e coroa. Você não vê cara e coroa ao mesmo tempo. Ou você vê a cara ou você vê a coroa. Fé e obras é a moeda. Um lado é fé, outro é obras. São inseparáveis. Onde está uma, está outra. A ponto de que, às vezes, na Bíblia é dito que o homem é justificado por obras, só que obras aqui são as obras decorrentes da fé salvadora, e tem outras passagens que vão dizer que o homem é salvo pela fé, sem as obras. Porque a fé é que dá origem às obras. São juntas, você não tem como separar. A questão é quem precede quem. Na nossa teologia, a fé antecede as obras.
e é a causa da salvação, e as obras são a evidência. Então, eu posso dizer que Abraão foi justificado por obras. Por quê? Porque em obediência a Deus, porque ele creu em Deus, ele ofereceu o filho dele como sacrifício. Então, nesse sentido, eu posso dizer, fulano foi justificado por obras porque a vida dele evidencia que ele de fato tem fé em Jesus. Tá certo? Então eu poderia dizer que Paulo, quando diz que o homem é justificado pela fé sem as obras, ele está falando da justificação diante de Deus. Quando o Tiago diz que o homem é justificado por obras, ele está dizendo justificação diante dos homens. Abraão foi considerado justo pelas obras que ele praticou, da perspectiva humana. E tem várias outras formas da gente resolver isso aí. Mas pensa na moedinha dos dois lados, inseparável, isso aí ajuda. Tá bom, gente? Nós vamos ter almoço agora. Nossos visitantes são convidados. Nós vamos orar, agradecendo o alimento. Nossos visitantes são convidados. Primeiro vão vocês e depois nós iremos. Vamos orar. Vamos ficar em pé? Próxima semana nós vamos continuar dessa feita com continuismo e cessacionismo sobre os dons. Convide aquele seu irmão, amigo, tá? Cessacionista ou continuista para podermos conversar sobre isso. Obrigado, Senhor, pelo alimento espiritual que o Senhor nos deu e também pelo alimento material que vamos tomar agora. Abençoa a nossa comunhão. Pedimos que o Senhor esteja com todas as igrejas onde verdadeiramente teu nome é anunciado no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.